Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você está estudando os slides. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a curva de demanda, né? Seguindo a aula anterior, que a gente estava falando como se forma o preço de um bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a curva de demanda. O que é demanda? Demanda é a quantidade de bens, né, que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. É como se fossem as compras planejadas, né? Você tem uma renda, por exemplo, todo mês, uma renda sua mensal, e você já tem um conjunto de bens, né, de serviços que você paga, né, que você consome ao longo daquele mês. Por exemplo, você tem aluguel, você tem transporte, alimentação, né, vestuário. Então você tem um conjunto já de bens que compõe a sua cesta de consumo e a demanda é toda aquela é a quantidade de bens que você deseja adquirir naquele período de tempo, né? A demanda é a mesma coisa que procura, né? Procurar é você comprar, você demandar, você querer alguma coisa, né? Isso que é a demanda. Ela é como se fosse um planejamento. A demanda você planeja comprar certa quantidade de bens, dado sua renda, dados seus recursos e outros fatores que a gente vai ver daqui a pouco. E o que pode influenciar a demanda por um determinado bem? São alguns fatores. Por exemplo, vamos trabalhar juntos nesse exemplo aqui. Você planeja comprar picanha. O que pode influenciar na sua demanda por picanha? Próprio preço da picanha, né? A gente sabe que a demanda vai depender do preço da picanha, ou seja, a quantidade que você vai comprar de picanha vai depender, né, na maioria das vezes, do preço da picanha, né? Lembra que a picanha é um bem normal, ou seja, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada de picanha. E quanto maior o preço, menor eu vou consumir picanha. Então vai ter uma relação inversa ao preço. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Vai influenciar no seu consumo de picanha é o seu salário, né? A sua renda, né? Quando come picanha, voltando, a picanha é um bem normal, né? Quanto maior o seu salário, mais picanha você está disposto a comprar. E o contrário também, quanto menor o seu salário, menos picanha você estará disposto a. O outro fator que vai influenciar no preço da picanha são os bens substitutos da picanha. Por exemplo, o filé mignon. A sua demanda de picanha, a quantidade de picanha que você vai comprar, vai depender também do preço do filé mignon. Suponhamos que você chega no açougue e o filé mignon, que para você é um bem substituto da picanha, está com um preço muito bacana. Então você vai preferir levar o filé mignon do que levar a picanha. Então o preço do bem substituto vai influenciar também na quantidade demandada. A picanha é um bem normal. Quanto menor o preço, né, do bem substituto do filé mignon, menor será a quantidade de demanda por picanha. Porque quanto menor for o preço do filé mignon, mais filé mignon eu vou comprar. Comprando mais filé mignon, eu vou comprar menos picanha. Então eu vou trocar o consumo de picanha pelo consumo de filé mignon, porque o preço vai ser mais em conta, né? E o raciocínio inverso também vale. Quanto maior o preço do bem substituto do filé mignon, o que acontece? Quanto maior o preço do filé mignon, menor eu vou conseguir consumir de filé mignon. Consequentemente, vou consumir mais demanda, mais picanha. Então, quanto maior o preço do bem substituto, maior será a quantidade demandada de picanha. Outro fator que vai influenciar também no consumo, na quantidade consumida ou na quantidade demandada de picanha, né, será as preferências, né? A sua demanda vai depender do seu gosto por picanha, né? Se você gostar mais de frango do que de picanha, o seu consumo de frango será maior que o de picanha. Isso é consequência. Então, o consumo de um bem depende muito do gosto, das preferências de cada consumidor, né? Por exemplo, um vegano. Ele não come carne. Então, para ele, independente do valor que tiver a carne, isso não vai ter influência nenhuma. Então, por quê? Porque ele não gosta de picanha. Para que ele vai comprar uma coisa
que ele não gosta, né? A não ser que seja para o amigo, para o vizinho, mas se for para o consumo próprio, ele não vai comprar. Então, as preferências serão individuais, de cada consumidor vai ter seu ponto de saturação, vai ter seu ponto de satisfação. Então, o consumo, a quantidade de demanda, a quantidade de bens que você vai consumir, vai depender da sua preferência por aquele produto. Outro fator que influencia muito é a expectativa daquele bem em relação ao mercado. Se você acha, por exemplo, que o preço da picanha vai cair nos próximos dias, você vai consumir menos picanha agora e deixar para consumir mais no futuro. Então, já alguma coisa que aconteça na economia, que você ficar inseguro para saber o dia de amanhã, você às vezes vai diminuir um pouco o seu consumo. Então, as expectativas também influenciam muito no consumo das pessoas. Resumindo, então, a demanda por um determinado bem A vai depender do preço do bem A, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Vai depender também da renda dos indivíduos, né? Quanto maior a sua renda, maior vai ser o consumo. E quanto menor a sua renda, menor vai ser o seu consumo. Vai depender também do preço do bem substituto, depender do gosto, né, do seu gosto por aquele produto, e vai depender também da sua expectativa em relação ao mercado do produto. Né? Se a gente pudesse representar, a gente pode representar isso de uma forma matemática, seria como se fosse uma função. A demanda do bem A é uma função do preço do bem A, da sua renda, do preço dos bens substitutos, das suas preferências e das suas expectativas. Né? Matematicamente, a quantidade demandada de um bem é função de todos esses fatores conjuntos. Agora vamos construir juntos, né, uma curva de demanda. Eu aconselho vocês agora a dar uma pausa no vídeo, pegar um caderno, né, copiar igual está aqui essa tabela e para a gente fazer junto. Na realidade, o que a gente tem aqui é o preço do bem X, né, são várias opções de preços, e a demanda do bem X, que é representada por uma função que é igual a QD, que é a quantidade demandada, é igual a 40 menos duas vezes o preço. Né? Essa é a função de um indivíduo, né, que a gente está testando aqui. Então, quando o preço for zero, né, você vai substituir, onde tem o P, você vai substituir por zero. Então, na primeira linha ali, o preço é zero, né? Na esquerda você tem o preço, na direita você tem a quantidade demandada. Então, você vai substituir o P pelo zero. Então, vai ficar 40 menos 2 vezes zero. Primeiro você resolve a multiplicação, depois você subtrai 40 do produto. Então, 2 vezes zero é zero. 40 menos zero, 40. A mesma coisa na segunda linha, o preço do bem X é 5, então você vai substituir o P por 5, então vai ficar, se resolve primeiro, 2 vezes 5 é 10. 40 menos 10 vai ser 30. Né? Continuando, quando o preço é 10, né, você vai substituir o preço por 10, 40 menos 20 vai ser 20. Quando o preço for 15, 40 menos 2 vezes 15 vai ser 10, ou seja, 2 vezes 15, 30, 40 menos 30, 10. Por último, quando o preço for 20, 40, 2 vezes 20, 40. 40 menos 40 é 0, ou seja, quando o preço é 20, você não quer consumir nada. Então aqui, basicamente, o que vocês têm que fazer, eu vou até pintar de amarelo aqui, ó, onde tem o P, você vai substituir pelo preço do bem. 2 vezes 0, 2 vezes 5, 2 vezes 10, 2 vezes 15, 2 vezes 20. Aí primeiro você resolve a multiplicação e depois você subtrai 40 menos o produto aqui para cada um deles. Então você vai ter os valores aí. E com esses valores a gente pode construir a curva de demanda. Né? Aqui você tem aquela mesma tabela do lado esquerdo que a gente já calculou. E do lado direito a gente tem um esboço onde que a gente vai desenhar a curva. Também aqui eu aconselho vocês a dar pausa no vídeo, pegar um lápis, um papel e para a gente construir tudo para vocês entenderem a lógica da curva de demanda. É uma coisa muito simples, né? Muito simples de fazer. Então vocês dá pausa aí, faz esse esboço para a gente construir junto.
Então vamos conversar. Quando o preço é zero, você já fez a operação lá, 40 menos 2 vezes zero, né, vai ser 40. Né? Você está vendo aqui, 40 menos 2 vezes zero, 40. Então, quando o preço é zero, a quantidade demandada aqui, a quantidade está no eixo X, está vendo aqui, ó, a setinha apontando aqui. Então, aqui vai ser 40, então vou desenhar, o preço é zero, a quantidade demandada é 40. Esse vai ser o primeiro ponto, né? Quantidade 40 e o preço zero. O segundo ponto, quando o preço for 5, né, o preço está aqui né, no eixo Y. Então, quando o preço é 5, quanto vai ser a quantidade demandada? Eu vou demandar 30. Então, você vem com 5 até no 30, né, 30 é a quantidade, marca o ponto aqui. Quando o preço for 10, né, aqui 10 o preço, 20 a quantidade, também vou marcar esse ponto. Quando o preço for 15, vou marcar aqui 10. Quando o preço for 20, lembra, quando o preço é 20 eu não quero consumir nada, então a quantidade aqui é 0, o preço é 20. Aí quando você liga todos esses pontos, né, você vai ter a quantidade, a curva de demanda. Então vamos lá. Ó, tá vendo a curva de demanda? Você tem, tá vendo que ela é negativamente inclinada? Quanto maior o preço, né, você está caminhando aqui para cá. Deixa eu só fazer aqui para vocês acompanharem. Só um instantinho. Então, ó, quanto maior o preço está subindo. Quanto maior o preço, menor a quantidade. A quantidade caminha para a esquerda. Então, quando você sobe aqui, ó, o preço era 5, a quantidade era 30. O preço subiu para 10, a quantidade cai para 20. O preço é 15, a quantidade cai para 10. O preço é 20, eu não vou consumir nada. Então, vamos continuar aqui para a gente. Então, a curva tem esse formato porque tem uma relação, porque a relação entre o preço e a quantidade é inversamente proporcional, ou seja, a curva é negativamente inclinada. Essa negativa por quê? Porque tem essa relação inversa. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Então, ela é negativamente inclinada. Né? E com esse gráfico, a gente pode definir a lei da demanda. Né? Qual que é a lei da demanda? A gente até falou no início. Isso não pode esquecer, gente. Isso aí você tem que levar para o resto da vida, porque isso responde várias questões da economia. Né? Coisas, às vezes, que você parece complexa de resolver, é tudo a lei da demanda que vai explicar. Qualquer coisa. Né? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, a gente pega como ponto de referência aqui o preço 10, né? E quando o preço é 10, a quantidade demandada vai ser 20. O que vai acontecer se o preço, aqui, ó, o preço caiu de 15 para 10? Então, eu diminui o preço e aumentei a quantidade demandada? Porque quando o preço é 15, a quantidade demandada é 10. Quando o preço é 10, a quantidade demandada é 20. Né? Se eu baixar mais o preço, se o preço cair para 5, a quantidade demandada é 30. Então, quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. Então, relação inversa. Fica uma dica para vocês guardar aí, ó, um lembrete. Faz a setinha. Quanto maior o preço, menor a demanda, a quantidade demandada. D de demanda, Q de quantidade. Né? Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada de um bem. Por isso a gente tem o resumo aí da lei da demanda, representar a curva de demanda.